Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem não conseguiu estar com a gente nesse momento, agora está vendo a gravação. Esta é mais uma webinar sobre algum assunto, algum trabalho relacionado à ciência da implementação. Então, primeiramente, agradecer pelo convite do grupo, né, da Rede Brasileira de Ciência da Implementação, o BRAINS, para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com um estudo que utilizou a ciência da implementação como um referencial teórico, né? Então, é um trabalho, foi um estudo realizado como tese de doutorado, né? O título é um pouquinho maior, então eu dei uma encurtada aqui. O título do estudo é Estudo de Implementação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica para endoftalmites. Eu queria agradecer a minha orientadora, a professora doutora Maria Clara Padovese, meu co-orientador, professor Dr. Stephen Timmons, da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. A divisão de controle de infecção, na verdade o CVE, que é a equipe de divisão de infecção hospitalar do Centro de Vigilância Epidemiológico do Estado de São Paulo, que abraçaram essa ideia, né, e esse sistema de vigilância ele é de nível estadual, e ele foi, na verdade, todo desenvolvido dentro do CVE, dentro do Centro de Vigilância Epidemiológico do Estado. E o CNPq, que teve também esse projeto, faz parte de um projeto maior, que tem o financiamento do CNPq. Bom, só para dar uma contextualizada, a população idosa no mundo e no Brasil só tende a aumentar, e com isso aumenta também as doenças oculares, dentre elas a catarata e a degeneração macular relacionada à idade. Quanto maior o número desse tipo de afecção ocular, maior será o número de procedimentos para correção ou para tratamento, no caso, as cirurgias de catarata e a injeção intravítrea de medicamentos. E são os dois procedimentos que mais têm chances de levar a uma infecção chamada endoftalmite. Então, endoftalmite é o termo que define a infecção intraocular, e ela tem uma taxa de incidência que varia bastante no mundo, mas no Brasil, nos estudos que a gente tem publicado, fica em torno de 0,15%, e a infecção após a injeção intravítrea, taxas bem pequenas, de 0,02% até 0,21%. A endoftalmite, mesmo com todo o tratamento correto, ela vai levar o paciente a uma acuidade visual ruim, na maioria das vezes, e o problema é maior quando a gente está de frente para um cenário de surtos, que aí a coisa se complica. Bom, e qual é a evidência, então, que nós tivemos a intenção de implementar, visando a tratativa do problema, que era as infecções intraoculares, no caso endoftalmite? É a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, pela OMS, é um componente essencial para os programas de prevenção de controle de infecção, porque ela possibilita documentar apropriadamente os casos, identificar populações de risco, serve como um guia para as políticas públicas de prevenção, é importante para se conhecer a magnitude, né, o tamanho do problema, e é uma ferramenta também que ajuda na detecção precoce dos surtos, e com isso a gente tem um melhor entendimento da etiologia desses surtos. Bom, para implementar esta evidência, a ferramenta o referencial teórico que a gente utilizou foi a ciência da implementação, que é, por definição, um estudo científico dos métodos utilizados para promover a implementação e a aceitação dos resultados das pesquisas, das práticas que são baseadas em evidência. O objetivo principal do estudo, então, foi desenvolver e analisar um processo de implementação desse sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmites, que recebeu aí a abreviação de CIVEM, após procedimentos oftalmológicos invasivos. E esse é um quadro, basicamente o quadro principal, que ilustra bem como é que esse estudo foi feito, como ele foi desenvolvido. Então, o processo de implementação, vocês podem ver que ele começou em 2015 e foi até 2019, na verdade, não fosse a pandemia, a gente ainda estaria trabalhando mais fortemente sobre isso agora, mas toda a implementação, ou melhor, a maioria das implementações de processos complexos, ela não é rápida e não é uma coisa muito fácil, então, geralmente ela leva um tempo maior e ela é didaticamente dividida em fases, e vocês podem ver pela imagem que algumas fases se sobrepõem, né? Algumas coisas acontecem simultaneamente. Então, primeiro veio o planejamento, em 2015, foi quando foi feita a proposição desse sistema
para o CVE, e aí já posso adiantar que, especificamente para esse sistema de vigilância, ou seja, essa intenção de implementação de um sistema, ela já não teve uma primeira barreira que seria o CVE, que é um departamento lá dentro do que está linkado ao Ministério da Saúde. Não houve nenhuma resistência, eles estavam muito abertos a esse tipo de sistema, porque eles já estavam pensando nisso. Então, uma implementação já poderia começar como uma primeira barreira o fato de quando você leva a proposição de uma implementação de algo, logo no início, o departamento, ou o setor, ou a instituição, já tem uma barreira ali dizendo que não tem interesse em implementar aquilo. Então, isso foi um ponto muito positivo para esse projeto. E nessa fase de planejamento, que começou em 2015, foi onde a gente fez toda a definição operacional, ou seja, colocar no papel, fazer um script, deixar tudo muito detalhado, como que no formato de um manual mesmo, de como iria funcionar esse tal desse CIVEM, desse sistema. Então, foi um processo que levou aí várias semanas ou meses, né? Bom, feito isso, a próxima fase seria caracterizar o contexto, ou seja, qual é o contexto que a gente vai trabalhar? Quem são essas instituições? Qual é o perfil dessas instituições? Então, uma fase de caracterização do contexto. Basicamente, a primeira coisa que tivemos que fazer foi identificar quem eram os estabelecimentos elegíveis, né? E depois que identificou quais são esses estabelecimentos, fazer uma caracterização e que eu vou falar um pouquinho mais para frente como a gente fez isso. Em seguida, a implementação preliminar, que a gente pode chamar de... foi o momento em que se desenvolveu a fase piloto. Então, ao invés de implementar o sistema logo de uma vez no estado de São Paulo inteiro, optou-se por implementar numa região ao redor de São Paulo, bem delimitada, para depois passar por uma implementação em larga escala. Uma vez feito essa fase piloto, foi feita uma retroalimentação preliminar dos dados que a gente já tinha, para depois fazer a próxima fase, que foi a fase final, que é a fase de implementação. Durante a fase piloto e também ao final da fase piloto, foi feita uma fase muito importante, que é a fase de análise do processo de implementação, né? Observem que eu vou falar basicamente só do processo de implementação. Eu não vou me ater aos resultados da intervenção propriamente dita, porque o tempo é curto, obviamente. A gente pode fazer isso num outro momento, ou, enfim, nas publicações, mas eu vou falar mais do processo de implementação e os resultados da implementação, e não necessariamente da intervenção propriamente dita, né? Então, na fase de análise, a gente analisou os dados que nós tínhamos coletados na fase piloto, ou seja, na implementação preliminar. Foi feita uma lapidação baseada em toda a experiência e informação que a gente teve nessa primeira fase, para só então avançar para a fase de implementação final, que em muitos artigos da ciência da implementação, vocês poderão ver uma coisa como scale up, né, que seria o escalonamento, né, que seria a expansão para um ambiente além daquele que é o da fase piloto. Ou seja, nessa fase de expansão foi expandido o projeto para todas as instituições do estado de São Paulo. Bom, a gente vai misturar aqui um pouquinho método e resultado, porque como foram várias fases, e eu achei melhor dividir, eu falo um pouquinho do método daquela fase, e em seguida o resultado em cima daquilo, didaticamente fica um pouco melhor. Bom, primeiro a implementação preliminar, né, ou seja, a fase piloto. Nós já tínhamos previamente identificado quantas instituições eram elegíveis, era em torno de 1.800 estabelecimentos de saúde, e aí foi enviado convite para todos eles, para identificar, para fazer uma caracterização, e optamos por trabalhar com uma região mais ao entorno de São Paulo. O CVE, ele se organiza internamente, o estado ele é dividido em regiões, né? Então vocês veem aí, por exemplo, na pandemia, que tem várias regiões de cores diferentes lá, é uma forma de divisão epidemiológica ou de divisão sanitária que eles fazem. A que a gente usou foi uma divisão por grupos de vigilância epidemiológica. Então, escolhemos 4 grupos de vigilância epidemiológica, o total
se eu não me engano, são 18 grupos de vigilância epidemiológica no estado inteiro, e cada grupo contém lá várias cidades, e aqui está mostrando, por exemplo, o GVE chamado São Paulo, que é o GVE Capital. O GVE Capital tem a cidade de São Paulo inteira como sendo um GVE sozinho, né, pelo tamanho e tal. E aí tem o GVE de Osasco, o GVE de Santo André e o GVE de Mogi das Cruzes, e cada GVE tem lá vários municípios, e cada município tem aqui o número de estabelecimentos elegíveis para participar no CVE. Bom, para ser elegível, a gente, obviamente, definiu qual era o critério para ser elegível, isso tudo aconteceu na fase de planejamento, então, olha, vai ser elegível para o estudo as instituições que fizerem cirurgia de catarata ou injeção intravítrea, esse era o critério básico, e, obviamente, deveria ser do estado de São Paulo. Na fase piloto, então, a primeira coisa que a gente fez foi apresentar o sistema para as pessoas de interesse. Então, nós mandamos e-mail para as instituições que estavam dentro desse perímetro selecionado, dizendo, olha, nós temos um projeto, e aí demos uma informação muito básica sobre o projeto, e nós vamos apresentar essa proposta numa reunião que vai acontecer presencialmente, e aconteceu lá na Escola de Enfermagem da USP. Para contemplar espaço para todo mundo, a gente fez a mesma reunião em 2 dias. Foi uma reunião presencial. Uma vez feita essa reunião, apresentamos o sistema, tiramos as dúvidas, mostramos como é que aquilo ia funcionar, e ficou aberto o convite para participação, e importante, não foi mandatório. O CVE, embora ele tenha ele poderia dizer que, olha, todas as instituições têm que participar, não foi assim que foi feito no início, foi algo optativo, foi opcional, né? Foi voluntário. As instituições que quisessem participar estavam sendo convidadas a participar. A partir daí, no mês seguinte, já começou a valer, está valendo o sistema, e começamos a receber as informações que a gente precisava que eles nos enviassem para que esse sistema de vigilância tivesse informações para trabalhar, e, obviamente, foram feitas as tabulações desses dados que a gente recebia dos estabelecimentos. Um outro detalhe importante, os dados enviados não eram enviados para mim, pesquisador, eram enviados para o CVE. E o CVE que fazia toda a tabulação, melhor, o CVE permitia que eu acessasse esses dados para fazer a tabulação. Tá? Ao final dessa fase piloto, a gente voltou a convidar todos os participantes e os não participantes para dar um feedback para eles, para dar uma devolutiva. Então, foi uma reunião de retroalimentação do sistema, que aconteceu em 2018, em que a gente mostrou os resultados que a gente havia coletado, a gente demonstrou as maiores dificuldades e ficamos abertos naquele momento para receber sugestões de novo, porque na primeira reunião a gente recebeu, e para poder fazer os ajustes necessários, porque a próxima fase já seria aquela fase de escalonamento, de scale up, né, para expandir para todo o sistema. Bom, então, eu pulei, na verdade, saiu um pouquinho aqui da ordem. Isso aqui é o seguinte, para caracterizar e para saber o perfil dessas instituições, a gente montou um questionário online utilizando o REDCap, que é uma forma de captação de dados utilizado nas pesquisas no mundo todo, que dá uma certa agilidade no processo, e aqui já dá para a gente ter uma ideia na questão de como é difícil implementar as coisas, né? De 1.104 convites enviados por e-mail, lembra que eu falei que era em torno de 1.800 instituições, né? Só que um monte de instituições, nos dados que estavam lá no CNES, que é uma base de dados onde existem as informações dos estabelecimentos de saúde, não constava e-mail, e aí não tinha como entrar em contato. Das que nós entramos em contato, 14,4% de fato acessaram o link para preencher o questionário, e apenas 4,9% de fato preencheram o questionário. Então aí já dá para a gente ter uma ideia da dificuldade de se obter informação de forma voluntária, né? Na fase preliminar, a gente tem esse gráfico que mostra a taxa de adesão, né, de quantas instituições passaram a participar do projeto a cada mês. Então, em setembro, que foi quando iniciou, tínhamos 10 estabelecimentos de saúde, e foi crescendo. Quando chegou em dezembro de 2018, que foi o fim da fase piloto, tínhamos 31 instituições participando. Depois dessa fase piloto, na verdade, até mesmo antes de finalizar essa parte piloto, foi feita uma fase importante na ciência da implementação, que é a fase de você analisar o seu processo de implementação,
que é o momento em que você consegue, que você tem a chance de descobrir quais são as barreiras e os facilitadores para a sua implementação. O que está ajudando a sua implementação, o que está deixando de ajudar ou o que está atrapalhando a sua implementação, né? Então, para fazer essa análise, a gente fez entrevista com 16 participantes esses que eram interlocutores, ou seja, aquelas pessoas que eram as pessoas responsáveis na instituição para enviar os dados para o CVE. Então, foram os interlocutores desses estabelecimentos de saúde e também os interlocutores dos GVEs, ou seja, trabalhamos com 4 GVEs, que são grupos de vigilância epidemiológica, e cada GVE tem lá, normalmente, um médico ou um enfermeiro, que é o responsável para aquele grupo de vigilância, ele está ligado ao CVE, ao Centro de Vigilância Epidemiológica. O roteiro para se fazer essa entrevista, a gente construiu muito direcionado e baseado nos domínios e nos construtos de uma coisa que para muita gente é nova, que se chama CFIR. Carinhosamente, no Brasil, a gente tem chamado isso de CIFIR, né? Mas lá fora do Brasil, se você falar CIFIR, ninguém sabe o que é. Eles chamam isso de CFIR. A melhor tradução que a gente encontrou, depois de discutir bastante, inclusive com nativos da língua, foi que esse Consolidated Framework for Implementation Research seria quadro conceitual consolidado para pesquisa de implementação. Super recomendo a leitura do artigo original que fala desse CFIR, e está aqui o link para o site do CFIR, que tem lá muita coisa legal para ler. E aí, obviamente, para facilitar o trabalho, até mesmo para deixar como material na tese, que logo estará disponível online, nós fizemos a tradução desse quadro, quadro conceitual. Então, ele divide em vários domínios. Então, o domínio 1, que fala de características da intervenção, e aí tem vários construtos para a gente lembrar de abordar esse construto, né? E uma coisa que ajuda bastante é uma breve descrição do que eles querem dizer com vantagem relativa, o que eles querem dizer com adaptabilidade ou com testabilidade, né? O outro domínio é o contexto interno, ou seja, o quanto o contexto interno impacta num processo de implementação, ou melhor, o contexto externo primeiro, né? E depois o contexto interno, e cada domínio desse tem lá vários construtos que são uma espécie de conglomerado de construtos baseado em vários quadros, teorias ou frameworks relacionados à ciência da implementação. O domínio 4 fala das características dos indivíduos. Quem são esses indivíduos? São aquelas pessoas que estão de alguma forma linkada com o processo de implementação, e que a gente também vai falar muito, que são os stakeholders, né? E por último, o domínio relacionado ao processo propriamente dito. Na fase de análise, então, depois de ter feito a entrevista com esses 16 participantes, e aqui a gente colocou apenas 13 nesse quadro, para garantir que os participantes que são dos GVEs não seriam identificados, porque senão ia ser muito fácil de identificá-los se eu colocasse eles aqui. Então, para manutenção como é que se diz? Para proteger a identidade dessas pessoas, a gente não colocou. Então, foram médicos e enfermeiros, basicamente meio a meio, que participaram, que aceitaram dar a entrevista para falar sobre o processo de implementação do CIVEM na instituição que ele trabalhava, né? Então, foram pessoas que estavam abertas, estavam dispostas a nos receber, a me receber, para fazer uma entrevista e para nos contar o que aconteceu, o que ajudou, o que atrapalhou, e um momento para eles também oferecerem críticas ou sugestões para o CIVEM. Quando a gente montou esse roteiro e foi fazer as entrevistas e depois começou a analisar esses dados, quando esses dados foram categorizados e aí em unidades de análise, né, então viraram subcategorias, então a gente conseguiu elencar 47 subcategorias, que são as unidades de análise, que foram alocados, ou seja, organizados em 17 construtos diferentes, e que faziam parte de 5 domínios, ou seja, dos 5 domínios do CFIR, todos eles, ou mais ou menos, em maior ou menor grau, eles continham alguma subcategoria das falas, das informações que esses entrevistados nos passaram.
Então é claro que aqui não dá para dizer todos para vocês, eu só coloquei aqui um chamativo para algumas delas, e para vocês verem como é que a gente organizou essas informações. Então, conforme a fala das pessoas quanto ao que ajudou, ao que atrapalhou, a gente na ciência da implementação, a gente usa muito uma coisa chamada barreiras ou facilitadores, né? Então, o que atrapalhou são as barreiras, o que ajudou foram os facilitadores. E esse mais e menos é porque por exemplo, algumas pessoas disseram que o grau de alteração na rotina e a carga de trabalho foi algo que não mudou tanto, quer dizer, a complexidade da intervenção não era muito alta, portanto, isso ela relatou como uma coisa positiva. Então, foi um facilitador. Olha, colocar esse sistema para funcionar aqui dentro não atrapalhou, porque ele não é tão complexo, não tem um grau de alteração na rotina e não aumenta muito a carga de trabalho. A mesma coisa que ficou claro nas falas sobre a simplicidade operacional do CIVEM. E vários artigos que falam da ciência da implementação diz algo no sentido de manter a coisa o mais simples possível, então não complica o que você não precisa complicar, né? Algo muito importante na ciência da implementação é a força e a qualidade da evidência, ou seja, o quanto as pessoas que vão ser submetidas àquele processo de intervenção ou a instituição que vai receber a inovação, o quanto aquela evidência que você está tentando implementar, ela é clara, né? Ou as pessoas reconhecem aquela evidência como uma evidência forte. E no nosso estudo, pela entrevista, as pessoas pareciam não entender muito bem o quanto a vigilância epidemiológica tinha uma evidência forte ou quanto aquilo era importante. Então, veja que 11 falas demonstraram aqui com uma barreira, o fato deles não terem claro sobre essas forças de evidência. E aí entra sobre a qualidade da apresentação da intervenção, ou seja, como foi claro a apresentação da intervenção que a gente estava oferecendo, né? Vantagem relativa, que vantagem eles veem em ter essa intervenção implementada nos seus serviços. Outra coisa, prontidão para implementação, que o Rafael já falou disso no outro webinar, é muito importante o quanto a instituição ou o local onde você vai implementar está pronta ou está aberta a uma nova intervenção, né? Recursos disponíveis, o fato da gente ter disponibilizado material didático apareceu em uma das falas como uma coisa muito positiva, porque a pessoa disse, olha, inclusive, eu usei as aulas que vocês mandaram para explicar para eles aqui na minha instituição o que era esse tal desse CIVEM. Isso aqui vale muito a pena reforçar. Ficou claro como uma coisa negativa, ou seja, é algo que acendeu um alerta, que dentre os entrevistados, 8 falas, deixaram claro que, olha, vocês não estão nos dando um feedback como a gente gostaria, ou seja, a gente não está vendo vantagem, a gente mandar um monte de dados para o CVE, e o CVE não nos dá o compilado geral. Então, a insuficiência da retroalimentação foi algo muito importante que apareceu e não dava para negar. Tanto que, antes da conclusão do estudo, eu já alertei a equipe dizendo, olha, está aparecendo aqui com muita frequência que a retroalimentação para os participantes não está suficiente. Feito toda essa análise, a gente fez uma nova reunião, e aí dessa vez fizemos webconferências, reunião presencial com representantes de sociedades oftalmológicas, hospitais e escola, para apresentar o projeto novamente, dessa vez com um alcance de todo o estado de São Paulo. E a estratégia foi essa, foram reuniões, foram webconferências, convidamos vários representantes de associações ligadas à oftalmologia e hospitais e escolas, né? E a gente, inclusive, reforçado pela literatura, que envolver os stakeholders e mantê-los informados sobre a implementação tem sido apontado como um fator importante para o sucesso da implementação, né? Stakeholders, leia-se como todas as pessoas que, direta ou indiretamente, serão afetadas pela intervenção. E aqui esse gráfico mostra, até aqui, dezembro de 2018 foi a fase piloto, e a partir de, na verdade, fevereiro, já foi expandido para o estado inteiro, então até junho de 2019, nós já tínhamos 110 instituições participando do CIVEM. Aqui só para mostrar que
Campinas é um GVE, e Campinas não só a cidade, mas vários estabelecimentos ao redor da cidade de Campinas, então teve 15% de adesão, Registro, Santos, Taubaté. Para mostrar que outras regiões, o que destaca aqui para Ribeirão Preto, olha, Ribeirão Preto tinha 91 estabelecimentos que poderiam estar participando, nenhum participou, né? Então a gente precisa de, num outro momento, entender o porquê que não estão participando. Se é porque não foi divulgado, ou se é porque optaram por não participar. E aí vem as lições aprendidas. O que a gente aprendeu com todo esse processo de implementação, né? Uma coisa que ficou muito clara para a gente: as associações médicas oftalmológicas deveriam ter sido engajadas no processo de implementação ainda na fase de elaboração, ou seja, são stakeholders muito importantes que a gente negligenciou no início, não por deliberadamente, simplesmente a falta de experiência, a gente não incluiu esse pessoal logo no início, e a gente acredita que eles poderiam ter ajudado muito se a gente tivesse incluído esse grupo, né, oftalmologistas, logo no início. A falta de um mapeamento dos stakeholders impossibilitou a gente detectar a necessidade de inclusão de alguns indivíduos que seriam estratégicos, ainda na fase de elaboração. Tem também um outro webinar que fala de mapeamento de stakeholders, vale a pena dar uma olhada, é bastante interessante. E, por último, as orientações contidas no manual do CIVEM, que a gente criou, talvez não foi muito bem absorvida, né? Então a gente precisou de dar uma revisada nesse manual. E, baseado nessa experiência, a gente deixou lá como recomendações para um aprimoramento, caso alguém queira implementar algo muito parecido, das lições que a gente aprendeu, a gente deixou como recomendações: consultar fontes complementares quando você for identificar o seu público-alvo. Nós utilizamos o QNES, que é um banco de dados, é uma base de dados do SUS, que está lá no Ministério da Saúde, que tem todas as instituições de saúde, mas ela não foi suficiente. Estabelecer contatos prévios com as sociedades de especialistas, que tem alguma relevância para o agravo que você vai monitorar, e incluir essas sociedades na fase de elaboração do projeto, e não apenas depois do projeto estar pronto. Identificar e mapear os stakeholders durante toda a fase do processo, mas principalmente já na fase de planejamento. Desenvolver estratégia diversificada para divulgar o sistema ou algo que você quer implementar. Desenvolver estratégia inovadora e mais acessível para você fazer uma retroalimentação dos dados, já que foi algo que apareceu como fator, uma barreira, ou seja, nós, como pesquisadores, e também o CVE, não estava dando uma retroalimentação, uma devolutiva dos dados para os participantes da forma como eles esperavam que fosse. Como conclusão, as condições para a prevenção das endoftalmites ainda é aquém do desejado, foi o que a gente identificou, por não aderir às boas práticas para a prevenção de infecção. De alguns fatores, né, foram vários, mas alguns fatores que a gente elencou como principais que pode ter influenciado positivamente a implementação foi o reconhecimento de que o CIVEM era algo necessário e que ele tinha uma simplicidade operacional, a aceitabilidade das instituições onde ele foi aceito logo de início, e o aprendizado que esse CIVEM proporcionou para as próprias instituições, né? Alguns fatores que atuaram ou podem atuar como barreira para a adesão dos estabelecimentos: a falta de clareza sobre a vigilância epidemiológica como sendo uma evidência principal por ela estar sendo implementada. As particularidades da oftalmologia foi algo assim que não tem como fugir. A oftalmo é algo tem muitas particularidades que acabam atrapalhando esse tipo de intervenção. A dificuldade para obter dados de alguns dentro do próprio centro de saúde, ou seja, o enfermeiro ou o médico da controle de infecção dizendo: olha, eu tenho muita dificuldade de fazer uma busca ativa dos casos aqui dentro, né? E a insuficiência da retroalimentação dos dados. A taxa de endoftalmite reportada que a gente detectou foi baixa e coerente com os dados da literatura, e o perfil microbiológico desses casos de endoftalmite também foi compatível com o que a gente tem, ou seja, os dados da intervenção propriamente dita não teve ali muitas surpresas. Desculpa falar muito rapidamente, mas eu estava muito preocupado em tomar tempo demais além do combinado para poder abrir para algumas dúvidas ou discussões. Muito obrigado.